Fala galera, sejam bem-vindos aqui na nossa aula a respeito de movimento em uma ou duas dimensões, né? Vamos escrever aqui 1D ou movimento em 2D, certo? A gente está trabalhando aqui algumas relaçõezinhas, né? Na aula anterior já falei nos casos genéricos ali, de que todos eles veem a partir de fórmulas comuns, né? E também já falei aqui a respeito da primeira e da segunda dimensão aí, que é o horizontal, a parte x, e o vertical, a parte Y. Mas todos eles, eu acho que vocês estão percebendo isso, sempre vão obedecer a essas relações que a gente tem aí na tabela. Tá bom? A gente vai trabalhar aqui agora nessa aula o segundo tipo, né? Qual que é o segundo tipo de movimento que a gente tem? É um movimento em uma dimensão também, né? O primeiro movimento que a gente já viu, você pode escrever aí, ó, o primeiro que a gente já viu foi o movimento de queda. Você pode voltar lá e assistir essa aula de queda livre. E agora você vai entender aqui o segundo, que é o movimento, qual é? O lançamento para cima. Então, é um lançamento na vertical, conhecido como lançamento vertical. Anote aí as relações de movimento que a gente tem. Primeiro, tá na vertical, falei isso na outra aula, né? Sempre que tiver na vertical, a gente vai ter um movimento aí acelerado ou retardado. Nesse caso aqui, ó, imagina comigo, tá saindo de uma determinada, tá saindo do chão e indo para cima, aí ele freia, né? Então ele tem uma velocidade num sentido, vamos considerar que o chão aqui é o zero, e a altura que essa bola chega aqui é a parte positiva. Então ele tem uma velocidade inicial e o que vai frear ele é a gravidade. Olha aí, ó, velocidade e aceleração com sentidos trocados. O que que a gente tem então? Um movimento do tipo retardado, retarde. Movimento do tipo retardado, porque ele vai frear ao longo do movimento, tá bom? E eu vou colocar aqui um probleminha para vocês. Qual é a velocidade inicial de um objeto que é lançado e chega a 20 metros de altura? Olha que perguntinha legal, né? Tá, professor, mas se ele chega a 20 metros de altura, eu tenho que entender alguma relação aí da altura. Sim, você vai entender uma relação da altura, mas principalmente você vai entender aqui o que eu quero mostrar para vocês já há muitas aulas, que é a relação da velocidade sem precisar usar o tempo, tá bom? Vamos utilizar aqui então e já vamos salvar aí na nossa caixa de dados de informação, né? Conhecida como memória e raciocínio lógico, a equação de Torricelli para o lançamento vertical. Ah, ela vai mudar, professor? Ela vai, por quê? Porque aonde tem ΔS, que seria as posições na horizontal, no chão ali, vai ser agora chamado de altura, porque o deslocamento na altura é o h. Então aqui agora, então a gente vai ter o v ao quadrado. Qual é a velocidade inicial? É isso que eu quero saber, velocidade inicial ao quadrado, né? E como eles têm sentidos contrários, a gravidade vai tirar. Então esse azinho que aparece aqui em Torricelli é a gravidade. E aqui então eu vou subtrair duas vezes a gravidade vezes a altura. Olha que show que ficou, né? Qual que é a velocidade que ele chega lá em cima? Ele chega lá em cima com uma velocidade zero. Então, essa velocidade do lado de cá zera. E aí, a parte que está negativa passa para lá e fica positivo. Então, simplesmente, eu vou ter o que aqui? Uma troca nas posições, né, de sinais. Então, o v ao quadrado, v0 ao quadrado, é igual a duas vezes a gravidade vezes a altura. E aí você já matou a questão na lata, né? Então, já marca aí, já anota aí a primeira relação que a gente tem. É essa relação aqui, que é conhecida como relação de Torricelli. Professor, mas não tem um jeito mais simples de fazer isso? Tem, né? Tem, mas aqui a gente a gente não precisou saber quanto tempo ele leva para chegar naquela altura. Não é difícil de saber, mas não precisamos saber. E identificamos o quê? A velocidade inicial. A velocidade inicial, então, é duas vezes a gravidade. Se você lembra das aulas anteriores, a gravidade sempre vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui vai ser duas vezes 10. A altura que ele está, que ele foi jogado para cima, é de 20 metros. Então, aqui a gente tem uma velocidade zero. Olha aí, ó. De 2 vezes 20 vai dar 400. V0 ao quadrado dá 400. Então, significa que a velocidade que ele saiu do chão é raiz de 400. Raiz de 400 é 20
e 20 é o valor da velocidade, então ela é em metros por segundo. Olha que doido, se você arremessar um objeto de baixo para cima, ele vai ter então aí uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, se você sabe que ele alcançou 20 metros de altura. Show de bola, né? Então a gente já tem uma relação aí de velocidade em relação ao deslocamento, em relação à altura, né? Professor, mostra uma outra aí. Vou mostrar uma aqui de velocidade também, ó, que é essa daqui, ó. Com ela, a gente sabe o quanto tempo demora para ele chegar lá em cima. Olha aí qual que é essa daqui, ó. É o Vovoat V0 mais, a gente tem aqui GT. Professor, mas a gravidade não é o contrário da velocidade inicial, então é menos GT. Você já está manjando aí o quê? De entender, né? Que se daqui para baixo é positivo, ó, subiu é positivo. Mas a gravidade está descendo, então a gravidade ela tem que ser negativa dentro das minhas relações do movimento, né? Que são as fórmulas de velocidade. Então aqui eu tenho menos, certo? De modo semelhante, o que eu vou ter aqui do tempo de subida é a velocidade final igual a zero, e aí esse termo que está negativo, ele vai vir para o outro lado. Então, você vai ter que o seu V0, ele vai ser V0 igual a gravidade vezes o tempo de subida, tá? Professor, mas se eu já sei se eu preciso saber o tempo de subida, como é que vai ser isso? O tempo de subida vai ser a velocidade zero, que você já calculou, dividido pela gravidade. E aqui é legal que você consegue entender um pouco melhor o que é a própria gravidade, né? A gravidade ela é uma aceleração, a aceleração ela vai diminuindo da velocidade. Então aqui assim, ó, significa que a cada segundo que a gente percorre, a gravidade tira a quantidade que ela tem, né? Então, se eu tenho ali uma velocidade de 20, um segundo depois, a gravidade tirou 10, então eu vou ficar mais lento. Ao invés de estar com 20, eu vou estar com 10. E 2 segundos depois, ao invés de eu estar com 10, né, subindo aqui nesse trajeto aqui, né, indo de baixo para cima, eu vou estar com zero, que é a parte máxima da minha altura. Então, para saber o tempo de subida, basta pegar a velocidade que eu tenho e dividir pela gravidade. Vou fazer rapidinho aqui, ó, nesse quadrinho aqui embaixo, ó, tempo de subida, então vai ser a velocidade zero dividido pela gravidade. Velocidade zero é 20, gravidade é 10. Olha que legal, parece mesmo, né? 2 segundos. Faz sentido? Faz todo sentido, porque a cada segundo você tira 10, aí o 20 vira zero. Opa, então eu já tenho aí então mais duas relações importantes sobre lançamento vertical, né? E um probleminha super simples. Joguei a bolinha de baixo para cima e ela chegou até 20 metros, né? O que possibilitou a gente entender um pouquinho melhor a relação de Torricelli, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente entender, certo? E a gente também consegue entender, de descobrir, né? Identificar aqui uma outra relação, não é muito comentado nem muito usado, porque ela vai virar sempre uma equação do segundo grau, mas a gente tem que trabalhar também, ó. Quando a gente faz de baixo para cima, essa relação aqui, ó, a função horária, ela parte do zero, então o S0 some, ele vai ter a velocidade inicial, então o V0 vai existir, vezes o tempo. Só que daí eu tenho uma subtração de quem? Da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, esse sinal de menos tem que acontecer. Para quê? Para eu saber quais são as minhas alturas ao longo do movimento, tá? Identifique bem o que eu falei agora. Então, aqui, ó, quando a gente utiliza a função horária do espaço para cima, é chamada de altura, espaço para cima, né? Estou indo para cima, estou percorrendo uma altura. Então, se eu quero saber assim, durante um segundo, bem no meio do movimento, será que está no meio da altura? Você não sabe, então você joga o valor de um segundo ali, que você descobre qual é essa altura, né? Então, assim a gente consegue descobrir quais são as relações de movimento para lançamento vertical, tá? Importantíssimo aí para questões de vestibular, né? E já vale dizer aqui, gente, finalizando essa aula, que se você não acompanha aqui no meu canal a playlist de questões de vestibular,
eu vou começar a colocar lá também as questões de vestibular de física. Então, vai lá na playlist, vê os de matemática, né? Curte lá, comenta, pede mais questões que você quer saber, mas não esquece de continuar me acompanhando aqui também nessa playlist linda de cinemática, onde a gente está matematizando o movimento. Já foi queda livre, já foi lançamento de baixo para cima, lançamento vertical. Você anotou as fórmulas, você escreveu aí o que pode ser cobrado de você no seu Enem, no seu vestibular. Na próxima aula, a gente vai falar então do nosso terceiro tipo de lançamento. Nosso terceiro tipo de lançamento é o lançamento para frente, né? Se tem o lançamento na vertical, também vai existir o lançamento horizontal. E o lançamento horizontal, ele é um lançamento agora em 2D. Então, se você quer entender com maior detalhe, com mais detalhes o 2D, você continua me acompanhando aqui. Fechou, gente? Um grande abraço para vocês aí que estão me acompanhando, né? E para todos os meus alunos aqui, porque sabe que essa aula é especial e dedicada para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.